Olá, boa noite. Hoje não vai ter nem tiragem de cristais, não vai ter cristaloterapia, não vai ter tarô, não vai ter nada. Hoje eu apenas vou explicar como eu cheguei à espiritualidade livre. Levou tempo. Levou 51 anos com crenças extremamente limitantes. Eu estive por um bom período. A minha conexão com eles foram a partir dos 5 anos de idade. Mas, durante esse tempo todo, foi um tabu. E aí, eu fiquei 25 anos servindo uma crença limitante, que não vem ao caso hoje, mas que eu sou muito grata a ela. A partir dali, eu fui desligada, pronta para voar, com as minhas perninhas, ok? Neste caminhar, já faz 13 a 14 anos que eu sempre busquei muito mais que somente uma limitação. Eu sempre tive problemas desde o primeiro contato com eles, aos 4 anos de idade, que era muito assustador para uma criança com pouco entendimento e com famílias desestruturadas, que não teria com quem conversar, com quem desabafar. Mas, mesmo assim, consegui seguir um ritmo de 25 anos numa doutrina. Que essa doutrina entrou para minha busca interior, o espiritismo, a quimbanda, o candomblé, o kardecismo. Entrou várias opções diversas. Tentei, conhecer um pouco da Umbanda, não fez a minha área, a minha necessidade, porque já estava há muito tempo evoluída com outros propósitos, que hoje eu sei que a cura está dentro de mim. Eu tento passar para as pessoas, como eu trabalho há 37 anos na área espiritual, que nós temos a nossa cura dentro de nós. Então, a partir daí, eu ainda tentei participar em duas casas Umbanda de visita, participar 2 casas, depois de 25 anos me focar nos religares, eu resolvi visitar, nesse longo desses 13 anos, 2 casas da parte da Umbanda, que eu digo que eu sou jardim de infância na Umbanda. Não fecha com o que eu acredito, com o que eu creio, com o que eu faço, com o trabalho que é me mentorado. Então, passo a passo, durante a vida toda, sendo uma pessoa órfã de pai e mãe, nesta vida toda, nesta caminhada de grandes ciclos, eu tive muitas aprovações, imensas, que depois, se vocês gostarem do vídeo, eu vou passando para vocês um pouquinho de cada coisa, para não ficar muito longo nem muito chato o vídeo. Aí, como terapeuta, formada por formação, como teóloga, formada por formação, e quem for na minha rede social vai ver
a imensidade de formação. Mas, quando eu tinha 5 anos atrás, eu tô com 51, isso aqui, que é muito sagrado, não podia se falar. O máximo que podia se falar era do catolicismo e da Umbanda e do espiritismo, entre aspas, meio escondidinho. Mas, com as minhas experiências que eu fui tendo, eu fui me afastando de qualquer coisa que tivesse um religare ou uma mentoria humana. Por quê? Cada vez que eu ia em algum local, que foi pouquíssimas vezes, contando nesses 13 anos, eu fui 15 anos, desses 13 anos eu fui 15 dias em algum local, como eu disse, de outra vertente. Eu fui cada vez mais entendendo o meu Deus interior, fui sendo mentorada por técnicas e técnicas e técnicas diferentes, acreditando que eu não poderia, no estágio que eu me encontro, desde 5 anos de idade, depender de mentorias humanas, e sim somente ouvir o espiritual. Hoje, por incrível que pareça, tem muito estudo de tudo, né, gente? E tudo que eu falo tem provação científica, tem no estudo. Eu fui entendendo que o meu mundo não era, vamos botar, templos, religiões e nem casas de ninguém. Quem que me daria o meu destino? Ah, mas tu trabalha sozinha? Ninguém consegue trabalhar sozinha. Não, eu não trabalho sozinha. Eu trabalho com mais de 1000 mentores, conforme a necessidade de cada um, ok? Eu não trabalho sozinha. Eu só não trabalho com pessoas humanas. Eu atendo os humanos com a dedicação que é necessário e que a mentoria necessária vai chegar no momento para atender aquele humano. É um processo diferenciado? É. Cada um tem os seus mentores, estão dentro de nós, todos nós podemos, todos nós devemos, todos nós nascemos sozinho, iremos sozinho para a pátria maior, ou para a casa do pai, ou para o que vocês quiserem dizer. Então, como muitos estudos, muitas coisas não foi estudo. Sim, existe 80% de estudo, mas os outros 30% é somente intuitivo. Então, quando a pessoa se conecta comigo pelo WhatsApp, por telefone, para saber do meu atendimento, já automaticamente eu sei o que fazer, o que dizer e o mentor que vai trabalhar com essa pessoa, tá? Aí existe, como eu digo, 1000 mentores, milhares de mentores me mentorando. Então, enquanto eu tive nessas visitas dessas casas, os meus mentores disseram para mim: não é o que é para ti. Tu está no outro mundo. Um mundo paliativo, diferenciado, ok? Então, hoje, se alguém chegar para falar comigo, eu vou me concentrar, vou chamar uma mentoria daquela necessidade da pessoa, né? Com cristaloterapia, com tarôs, com búzios negros, com o que for de momento que a minha mentoria naquele momento estiver, né,
Por quê? A gente tem que passar coisas e aprender. Eu considero, nesses 51 anos de vida, que a partir dos 4 anos de idade, 5 anos, eu tinha muito projeção astral, vidência, coisas que não tem como falar porque é só quem tem a experiência. E aconteceu o quê? Eu fui tentando me achar nos lugares. E aí fui estudando um pouco de cada coisa, até chegar à teologia. Amo todas as doutrinas evangélicas, católicas e todas mais, de coração, me toca muito no meu coração. Às vezes eu penso que a espiritualidade está me levando para um novo caminho, um caminho, né, de aqueles que escolhem o caminho da gente. Muitas vezes a gente está num local, está auxiliando, se a gente é um médio de passe, de cura ou de psicofonia, a gente está passando. Mas eu tive tantas decepções, porque eu não acredito que tu está no lugar, mesmo que tu esteja fazendo caridade e tu não melhore, né? Tu tem que progredir. Isso é bíblico, né? Deus quer nós o semelhante deles. O semelhante deles é o melhor, tá? O Deus que eu sirvo é um Deus diferente, é um Deus que eu acredito que existe, porque para mim se mostrou, eu tenho prova que não é esse Deus que todo mundo idolatra. Então, o meu Deus, ele vem de dentro de mim, ele não vem de religares, né? É como eu digo, há tempos atrás, a gente falar em certas coisas, não podia. Hoje, o que eu digo para vocês? Eu acredito na energia do ar, da água, do vento, dos elfos, gnomos, duendes, orixás, santos, somente a palavra. Mas eu não necessito, cheguei num potencial que eu não necessito de mais nada disso. Ok, se alguém me perguntar aí, o meu Deus que eu sirvo é o Deus de todos, só que ele vem de dentro de mim. Tá, mas se tu estiver entre a vida e a morte, tu vai procurar uma denominação? Não, porque eu já estive nesse estado e já procurei e não tive retorno. Então eu entendi que não é os lugares que estavam errados, era o meu merecimento. Porque existem 3 etapas quando a gente pede em qualquer lugar a cura. Tu ser merecedor, tu te curar interiormente e tu estar naquele processo de evolução, evolutivo. Caso contrário, pode ir 500 vezes numa sessão de mesa, pode ir 500 vezes bater o coco, pode ir 500 vezes rezar o Pai Nosso, Ave Maria, pode acreditar no Arquitures, no Elfos, e nada vai mudar. Então, quando eu descobri que o meu caminho era sozinha, muitos vão dizer aí, ninguém anda sozinha. Não, eu não ando sozinha. Eu ando acompanhado de mais de 1000 espíritos protetores. Sozinha eu estava quando eu visitava alguma casa ou quando eu achava que eu tinha esse caminho do religário. Ok? Eu tenho um lado da minha espiritualidade que eu respeito muito. É como eu digo, a gente não chuta com os pés o que a gente ganha com as mãos, jamais vira as costas para aquilo que nos amparou um dia. Principalmente um médio que nasce médio,
tá bom? Mas temos que conhecer nós mesmos, porque um dia será só nós. E hoje, com a mudança de 37 anos atrás, 40 anos atrás, para o aprendizado de hoje, o andar sozinho não é andar sozinho. É apenas não estar num coletivo de pessoas que não têm o mesmo discernimento. Sobre a caridade. Acredito que exista sim caridade. Eu sou uma pessoa que faço a caridade. Mas quando meus mentores querem, caso contrário, tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, todas a evolução, o espaço, chegar a esse ponto de entender que o meu caminho não era na casa de ninguém, a caridade mudou o foco. Até porque toda a caridade que eu faço, ou que eu já fiz, ela nunca foi exposta, nem em rede social, nem em lugar nenhum, e nem será porque eu não gosto. E também não gosto da minha imagem sendo disponibilizada sem minha autorização, ok? Tipo, eu vou visitar uma casa. De repente, do nada, eu me sinto filmado, fotografado. Não gosto. Porque eu estou num processo de evolução, de projeção astral, tendo comunicações, até mesmo para trazer cura. A cura, gente, não é medicina. Quem faz a cura da medicina é a medicina. A cura que eu trago é a paz, o amor e o ensinamento de muito que eu estudei, o pouco que eu aprendi e nada sei, mas para mim está funcionando. Eu atendo pessoas de todos os países e as minhas técnicas funcionam. E eu não preciso estar rodando com roupa bonita, eu não preciso estar dentro de templos, e isso é apenas o quê? Seguindo a minha intuição. Então, se vocês olharem aí, temos contas? Temos. Por quê? Porque eu gosto. Aqui, temos trabalho com o grande mestre? Temos, que eu já vou até desmanchar porque já passou o tempo. Temos. Então, aquilo que eu acredito, que depois que eu aceitei, levou quase 40 anos para me aceitar, que eu tinha que caminhar com eles. Eles me implantaram, me trouxeram um discernimento e é esse o teu caminho. E a evolução, às vezes, a gente tem que se afastar da família, de amigos, de pessoas que pensam negativo, que falam demais, porque a gente não consegue evoluir com a quinta dimensão ou a quarta dimensão sem estar extremamente blindada. Então hoje eu sou, porque as pessoas são meia fora da casinha. Primeiro que elas acham que o meu trabalho tem que ser gratuito. Não, porque eu invisto tempo, estudo e eu tenho um preço para o meu trabalho e ele tem resultado. Então uma consulta minha tem um valor sim, porque eu tenho várias formações e quem vem pedir caridade nunca estudou. Ok, mas bebem, mas fumam e a maioria até usam entorpecente. A pessoa que paga o meu trabalho, ela sabe o meu potencial. E ela sabe que aquilo que ela vai buscar, que é o emprego, é a cura, ou seja o que for, através do meu tratamento emocional, espiritual, que o físico ela vai no doutor.
Mas se ela conseguir passar por 3 etapas, ela vai alcançar. Ferramentas de trabalho, só tarô eu tenho 280 porque eu sou colecionadora, tá bom? Mas não interfere em nada no meu trabalho, porque se eu pegar, guardar essas mesas todas e pegar um copo d'água, alguém marcar uma consulta comigo amanhã, isso que eu estou falando com vocês é uma coisa atemporal, tá? Se vocês gostarem, comentários, eu tenho muita coisa para contar para vocês, da minha história de vida, das minhas experiências com seres divinos, com seres de luz, até mesmo quase pós-morte. Então eu sei o que eu estou falando. Muitas pessoas me condenam por eu não estar no meio dos nichos, mas hoje nenhum religar, nenhuma religião, ela me passa segurança, nem verdade, do que mais do que aquilo que eu vivo hoje. E que eu já teria que estar vivendo há mais de 20 anos. Que não é caminhada solo, porque eu não, nesse exato momento eu estou no meu espaço, né? Uma viradinha, vocês dão uma olhadinha aí no meu espaço. Tá aí, né? Um espaço extremamente aconchegante, né? Só que eu estando nesse espaço, eu estou bloqueada de luz, estou numa bolha protegida, tá bom? Eu tenho essa consciência hoje, isso é expansão de consciência. Quem vem até mim fazer um jogo, ela tem que ter uma expansão de consciência. Porque senão nada vai valer. Então, quando eu comecei, há uns 4 anos, denominar espiritualidade livre, o que eu queria passar para as pessoas? Que não precisa estar num centro, que não precisa estar num religare e nem num templo para conseguir contemplar aquilo que elas mais amam, acreditam e conseguem, né? Se vocês olharem, vamos falar um pouco no financeiro, porque dinheiro é importante sim. Quem fala que dinheiro não é importante é hipócrita, é hipocrisia pura. Porque sem ele vocês não pagam conta, não vivem, não pagam luz, não pagam água, não pagam nada. Nem mesmo o remédio de vocês, quando vocês estão doentes, vão no centro, a entidade nem vê que vocês estão doentes, não acha cura e ainda diz para vocês o quê? É merecimento. Ninguém tem merecimento de estar doente, de estar mal, de estar desprotegido. Então, já começa por aí, né? Então, o que acontece? Quando eu comecei a usar a espiritualidade livre, foi exatamente quando eu entrei no curso de teologia de uma faculdade. Como eu já disse, já tinha várias faculdades, mas eu resolvi, porque eu tenho uns pacientes, uns clientes, que eles são de todas as denominações. E aqui a gente não tem preconceito com nenhuma denominação. Então, o que aconteceu? Eu resolvi estudar a teologia também, como a ufologia, como outras, né, áreas, fora as formação como terapeuta desde 2007, tenho como provar, tenho todos, né, os meus crachás, tudo. Aí, em 2007, mas 2007 era antigo, Liz. Sim, 2007 é antigo, mas todo ano eu faço reciclagem de programação neurolinguística, coach, ID profissional como terapeuta, masoterapeuta, que também trabalha muito com os canais de chakras, constelação familiar,
psicanalista, a carteirinha do RS de 2007, que nem existe mais o RS aqui no nosso estado. Mas mesmo assim, gente, eu não me encontrava. Por pior que as pessoas me carregassem no chão, me doutrinassem, me idolatrassem, eu não me encontrava. Porque existe um chamado. E o chamado a gente não pode deixar para trás. Tem pessoas que às vezes não pagam uma consulta para mim e eu acordo de manhã e mando áudios para elas de consulta gratuita explicando o que pode e o que não pode acontecer. E se eu disser, alguém vai desencarnar, essa pessoa vai desencarnar. A gente não deve fazer isso. Agora mesmo tem uma pessoa bem famosa aí, né, que uma pessoa santa, eu acho ele uma pessoa santa, eu acho uma pessoa, como é que eu vou dizer para vocês, insubstituível após a partida dele, mas o caminho dele está se afunilando. Mas esse não é o assunto, porque eu não estou aqui para adivinhar a partida de ninguém e nem para dar ibope para vocês e nem para ninguém. Somente querendo explicar o que é espiritualista livre. Espiritualista livre é aquela pessoa que respeita todas as crenças, religiões e por algum motivo, quando ela foi liberada de alguma crença ou de alguma religião, ela aprendeu o quê? Ela tem que escutar a intuição, trabalhar em cima daquilo ali e passar a verdade absoluta, que é o meu trabalho hoje. Qualquer pessoa que vem até mim, ela tem a verdade absoluta. Claro que tem aquelas pessoas que querem ouvir a verdade delas. E a verdade delas não é a minha. A verdade delas é que enganar é legal, que roubar é legal, que trair é legal, que ter vários parceiros é legal. E aí a espiritualidade a minha espiritualidade que trabalha comigo, às vezes não pode concordar nem ajudar. Mas se for daquela pessoa de outro plano, da dimensão que ela veio, e ela tem que passar por aquilo ali, por aquele aprendizado, tá tudo bem, tá tudo ok. Vocês que estão aí ouvindo estão certo. Eu sei que nada eu sei, mas eu sei que dentro do que eu estou fazendo eu estou certa, eu muito certa daquilo que eu faço, porque ninguém fica trabalhando 37 anos com uma clientela assídua, que trabalha. Claro que tem as pessoas que não têm, não é que seja caro o meu trabalho, é que as pessoas não têm condições naquele momento, elas estão desprovidas de valores. E aí, ou outras que só querem vir para bisbilhotar o espaço, saber qual é o segredo. Mas o segredo, bom, tem um livro do segredo, mas o segredo, gente, ele está dentro da gente. E quando eu descobri que o segredo estava dentro de mim, era um pouquinho tarde, mas eu consegui voltar atrás. Eu estava já no fundo do poço, numa baita depressão, porque eu não aceitava que eu tinha que caminhar sem seres humaninhos, só com seres de luz. Que eu não podia estar dentro de lugares que tem religares, porque a minha fé é o que remove montanhas, morros e tudo mais. Então, o que eu quero passar para vocês sobre isso? Que nós não somos únicos na Terra, que tem que cuidar muito com a fantasia, para não falar outra palavra, e que quem somos nós para não ter as nossas experiências e não respeitá-las e não aceitá-las? Quantas vezes no ouvido de vocês algo diz, não faz? E aí vocês vão lá e fazem. Quantas pessoas na semana me ligam, levam 6 meses para conseguir um jogo às vezes comigo, e depois me liga e diz, eu sabia de tudo isso, eu só queria confirmar. Então,
Então, se tu queria confirmar, meu amor, é porque o teu ser está dentro de ti. O nosso Deus está dentro de nós. Nós somos templo da Trindade, de Espírito Santo. Então, o nosso Ori nasce com nós e morre com nós. Então é isso que eu vim hoje. Hoje não é jogo, hoje não é adivinhação. Eu só queria que vocês entendessem da onde surgiu a espiritualidade livre. Livre porque eu nasci só, sem roupa, sem nada, e é para lá que eu vou só, sem roupa, sem nada. Então eu quero tirar proveito desses anos que Deus me der, me prover, usando a espiritualidade verdadeira, que é o espiritual que está dentro de mim. Passar as coisas para as pessoas sem adivinhação. Sem um jogo, quando a pessoa liga, várias pessoas que ligam, marcam um jogo, eu só pergunto para elas, teu nome e tua data de nascimento. E dali, quem chegar, pode ser ele, pode ser uma outra, né? Tem várias opções, tem 1000 opções. Diz tudo que a pessoa precisa e quer ouvir e ela tem certeza disso e confirma. Então isso eu entendi que não era dentro de um espaço, fazendo caridade, paz e amor, que eu iria evoluir. Porque eu tentei, eu sou teimosa. Eu estava com a minha mente e meu corpo doente, descendo ladeira abaixo. E eles dizendo para mim, não é esse teu caminho, não é esse teu caminho, não é esse teu caminho. Minha mãe me deu uma crença religiosa, antes de falecer, quando eu tinha uns 3 a 4 anos, nessa média, que ela já tinha me dado uma espiritualidade. Então essa espiritualidade não aceita que ninguém me comande. E uma pessoa que foi órfã a vida inteira não aceita ser comandada por ninguém, a não ser, como eu digo, não sou dona do mundo, mas sou filha do dono. Vocês entenderam o bordão? Isso é nossa espiritualidade. Se vocês se interessarem em conhecer mais meu trabalho, eu pretendo fazer mais vídeos informativos contando até mesmo para vocês como foi o meu encontro com o meu espiritual. Como eu disse, eu tive várias cirurgias, tive lá em cima e voltei, devo ter ido lá embaixo, não me quiseram, porque eu tenho muito para passar. E eu não estou só. Só que eu estou com a espiritualidade e muito bem acompanhada. Tá bom? Isso é ser espiritualista livre, serve para todos, todos podem doutrinar aquilo que acredita, anjos, exus, duendes, gnomos, orixás, santos, altares dentro da sua casa, sem depender de ninguém. Esse ensinamento eu passo no meu trabalho, no meu jogo, não costumo passar nas redes sociais para não ter problemas, mas é nisso que eu quero falar. Aqui todo mundo diz, é uma miscelânea. As pessoas de fora, as pessoas que vêm porque gostam. Que bom que eu tenho uma miscelânea. Eu tenho protetor na linha de Ganesh. Não entrei ainda num sistema de Nirvana, ainda não consegui. Mas eu tenho Ganesh, eu tenho Arcturas, eu tenho Ufos, eu tenho Gnomos, eu tenho Orixás, eu tenho Exus, eu tenho Caboclos, eu tenho Preto Velhos, eu tenho Deus, eu tenho os santos da Igreja Católica, eu tenho a Wicca, e tudo que eu tenho consegue dar uma resposta para quem me procura, uma ajuda, uma orientação. Não faço questão hoje de mendigar clientes, porque nem tempo eu tenho para isso. Mas eu gostaria de expressar para vocês que estão vendo esse vídeo o que é espiritualidade livre. Não é viver dentro de um lugar fechado com 7, 8 pessoas,
uma matriarca comandando a vida de vocês, que a única pessoa que comanda a minha vida é Deus, o universo, e achando que está tudo bem e achar que vocês conseguem viver com um salário mínimo e está tudo bem. Não é isso. Ah, porque a gente está aqui tem que passar por isso, por essa aprovação. Não, a gente está aqui e a gente é semelhança de Deus. Então a gente tem que ter o melhor de tudo, porque somos semelhantes. Isso está dito no livro, não é mesmo? Então por que a gente está num lugar que se reúne 7, 8 pessoas para viver um axé de miséria? Porque quem vive com R$1.000 hoje é um axé de miséria. E achar que está tudo bem, que faz parte da vida, que a gente tem que se afundar, tem que ser amigo de todo mundo, tem que fazer o que quiser para todo mundo, tem que dar amém para todo mundo e tá tudo certo, ok? Eu não concordo. Não concordo por causa da minha mentoria, que cada vez que eu tento fazer isso, eu caio, que aí eu vou no fundo do poço. Mas de lá eles me tiram do fundo do poço quando eu entro para minha realidade e trazem água para todos beber. Então fica essa reflexão para vocês. Espero que vocês gostem do assunto. Quem gostar, comenta, que aí eu vou contar para vocês as minhas experiências com esses seres iluminados, que com certeza a pessoa que acha que a gente é doido, é louco, é esquizofrênico, com certeza ela tem alguma coisa por trás disso, ela quer ter um gado para comandar e mais. Vocês acham que a gente seria os únicos do planeta, nesse planetinha que estão destruindo com tudo, até com a água, a serem promovidos e não tem ninguém melhor que nós? Que tudo isso que eu tenha conversado seja um consolo, seja uma evangelização, se vocês acharem assim, mas saibam que todos vocês têm aquilo que eu tenho e que todos nós temos, que não dependemos de casas, de bater na porta de ninguém, até mesmo na minha, não precisa bater, porque está dentro de nós. Quando a gente pede para um mentor, seja qual for, orar por nós, ele não ora por nós. Ele até impõe as mãos e ora por vocês, mas ele diz, quem tem que orar por ti é tu mesmo, que tem que tirar de dentro para fora. Tudo tem que ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, é isso que acontece, tá bom? Até mais, até breve, até logo. Liz Indaiá do Oriente, com Indaiá Intuições, trazendo uma espiritualidade livre com clareza para todo mundo. Qualquer dúvida, deixa no chat que meus ADMs irão respondê-los. Tá bom? Beijo de luz. Até breve, até mais.